Bombardeiro Stealth. O Stealth, né? Esse daí que é triangular, você tá falando? Não, o B2 também é uma asa voadora. Ele também parece um bumerangue. É que tem O Stealth ele já é mais triangular, né? É, É aquele sim. preto que não é detectável em radar. E, cara, eu vi um vídeo hoje ou ontem de um caça posando num porta-aviões e tem uma nave triangular na beirada, assim, no negócio. Onde a gente acha isso pra mostrar? Cara, se você colocar OVNI triangular, porta-aviões, vem. Se bem que Colocar em inglês... tem protótipos de UAVs ou VANTs, veículo aéreo não tripulado, que tem esse formato. Já estão sendo testados, inclusive. Tem uma imagem que tem uma relação de vários drones modernos, né, que são usados em conflitos atuais, que tem desde triangular, a uns que parecem mais com avião, e uns que parecem realmente uma coisa mais de outro mundo. Bom, né? se o pessoal achar o... Tem até cruz. Sim, tem até cruz. Sim, o Cara, olha pro céu, Jesus voltou. O drone hoje... o U-2, o avião espião, ele parece um planador, só que ele é a jato, ele tem asas longas e retas, todo pintado de preto, e era um projeto totalmente secreto nos anos 50, foi desenvolvido na Área 51, na famosa Área 51, quando ali por volta de 1960, teve a crise dos mísseis em Cuba, que um desses foi abatido sobre Cuba. Teve aquele famoso caso do Francis Gary Powers, que ele foi abatido sobre a União Soviética, um avião desses. Aí os Estados Unidos precisavam de um avião reconhecedor que não só voe alto como o U-2, ele deu o nome da banda, claro, e como voe muito mais rápido. Então daí surgiu o SR-71 Blackbird. Se conseguir colocar a imagem dos dois... Então, parece o avião do X-Men, mano. É basicamente o avião daquele primeiro filme, X-Men Primeira Classe. Sim, o Blackbird. É exatamente aquele avião. E os relatos de OVNIs aumentavam muito quando eles testavam essas aeronaves. E o pessoal deixava quieto. UFO, não sei o quê. Não, estamos testando o nosso super avião. Em 47 a gente teve vários avistamentos no mundo todo, inclusive no Brasil. Sim. Eu acredito que talvez eu tenha aqui um desses jornais de 47 que apareceu um desses OVNIs, discos voadores na capital da República, né? Porque no Rio de Janeiro era a capital do Brasil, né? E ele fala aí que uma pessoa viu objetos em forma de discos de vitrola, né? Porque tinha... Aqui, antigamente as vitrolas, né? Que o pessoal nem lembra mais o que é isso, mas aquele negócio redondo com furo no meio. Então, assim, 47 foi um ano de bastante incidência ufológica. A partir daí, depois de Roswell, quando houve a queda e tudo mais, os Estados Unidos já começou a pegar esse material e já começar a trabalhar com engenharia reversa. Tanto é que se você procurar aí na internet... Essa imagem que ele esse aí, ó. Então, ó, esse aí. O que eu acho engraçado... O U-2 é esse. O engraçado é que o U-2 continua em serviço. Mas é bonitaço, O Blackbird, o da esquerda, ele foi aposentado em 1990. Então, esse Blackbird eu nunca tinha visto. Qual era a função dele? Ele era espionagem. Ele até chegava... hoje é o avião mais rápido que já foi usado. Não, ele chegava a 3.2 Mach. Mais ou menos 3.600 km por hora. O número exato ainda é confidencial. Sei. E ele muda muito de aparência. Mas ele não é bombardeiro nem nada, é só espião. Existiu a primeira versão era o A12, que era um pouco mais curto, era reconhecimento e ataque. Eles fizeram o YF-12, se não me engano, que o nariz dele era cônico e ele era um interceptador, ele disparava mísseis. Mas nenhum desses entrou em serviço. O único que entrou em serviço foi o SR-71, que era avião puramente de espionagem. Ele não carrega armamentos, não carregava, né? E interessante, ele muda muito de aparência. Se você ver por cima... É um triângulo, basicamente, com um prolongamento na frente. Dentro do ângulo, ele... De frente... Essas duas coisas pontudas são o motor, as turbinas. Estranho, né? Era a solução que eles... E ele não tem um negócio no meio, né? Aquela coisa que o avião tem atrás, assim, né? Ele tem duas derivas ali atrás. Você pode ver que elas são bem fininhas. Ele tem dois lemes, né? Em cima do motor. E se você ver ele de frente, ele parece um disco voador. Esse é o ponto. Então, veja, quando começaram a cair, vamos dizer assim, esses objetos, ou mesmo serem abatidos, os OVNIs, eles pegavam essa tecnologia através de engenharia reversa,
começavam a construir. É o mesmo Blackbird. É isso aí. Nossa, de que frente. bicho estranho, cara. Muda muito, cara. Mas você quer ver um parecido com o disco voador de 1949? Ah. Avro VZ9V, procura aí. Avro, AVRO, O disco voador Avro. 9VZ. Esse que é triangular é o Stealth que eles procuram pra mostrar? Que mostra até no X-File mostra. Isso, né? mas esse já é da década de 90, É, né? esse já é da Mas década em de 90. 49 a gente já tinha o Avro VZ9V, um pouquinho depois tem a tecnologia Cypher, por Que é o exemplo, que era um formato de disco mesmo. Cara, que isso, velho? Esse é o Avro Esse é o- VZ9V. Ele o vo- Avro, e, cara. e ele chegou a voar. Ele só que voava abaixo, ele né? voava abaixo, não Ele tinha voava tanta muito baixo, ele era estabilidade. muito instável. Mas também, olha a aerodinâmica desse negócio. É, Mas é redonda, o discão era turbina embaixo. Era um drone. Ele saía Era um saía drone pelas, de pela lateral, assim. 1949. Saia pela lateral, que é um vento? A propulsão dele Ah, saía pelas laterais, né? Pela O periferia cockpit dele. Cypher Cockpit agora. lá no meio? É O C, Não, o cockpit Y, são P, dois H, cockpits. E, Tá S. todo mundo falando ao mesmo tempo. Calma, Peraí. Vamos são lá. dois cockpits nessas bolhas dos dois lados ali entendi. que dá pra ver. No meio a Cara. entrada. É louco. Bem espacial, né? Totalmente. Mas infelizmente não funcionou como gostariam. Aí vocês né? iam ter trabalho, viu? Porque a galera ia Oh. ficar vendo isso aí. Meu Mas é que Deus! tá, isso daí pode ter sido muito confundido com o disco voador, né? Não só Com ele, certeza, não só se ele. tivesse- Esses outros, o que nem a Área 51 é um local onde eles desenvolvem aeronaves de espionagem, vários tipos, e obviamente que eles faziam testes nas remediações ali. Então, eu tenho certeza que muitas pessoas olhavam pro céu, viam um avião diferentão, aí tipo, não tinham óbvio. conhecimento, pô. Sim, disco usavam isso para cobertar os testes. Sim, eles Sem- permitiam com que se toda falasse certeza. disso, porque é melhor falar que é disco voador É. do que falar que é um equipamento secreto e dar Ó, de ó o bandeja pro Cypher soviético. aí, ó. Ah, sim, isso é um Esse é o drone. Cypher. Isso é um drone. Então, esse não é pilotado, ele é teleguiado. Tá. Nossa, parece uma Tá? máquina Mas de lavar. quem vê esse negócio ele é de meio que longe, ele é meio que uma rosquinha pode confundir com um OVNI. Sim, rotor, com assim, certeza. no meio. né? Então, assim, muitas tecnologias que começaram a surgir a partir da década de 40, elas podem eventualmente equivocar as pessoas que não conhecem esse tipo Se de experimentou muita tecnologia. coisa. Agora, que tem OVNI também tem. Agora, com base em que a gente fala isso? Por exemplo, em 79, tem um documento da NASA, quer ver? Eu trouxe até a página desse documento. Você tá falando em off, eu fiquei curioso. Falei, opa, mano, documento da NASA, onde eles estão falando de Da OVNI. NASA. Quer ver? Vamos Apesar achar. que é bom deixar bem claro pra galera, Aqui, mano, ó. que OVNI não necessariamente é um objeto que vem de outro planeta. Aqui, ó. Não é um objeto voador que tá muita identificado. Esse gente documento usa aqui, como ó, sinônimo, Field Resonance Propulsion Concept. Né? Então, esse documento de agosto de 1979 da NASA tem lá. Isso aqui eu peguei só a capinha dele, né? Ela é bem mais extensa. Então, o que ele tratava? Tratava de engenharia reversa. Para quê? Para eles terem, vamos dizer assim, uma propulsão para aplicar nas aeronaves da NASA. Que iam pro espaço. Engenharia reversa. pra Isso quem não já em não 79. sabe o que é pegar uma nave, por exemplo, alienígena ou de outro país, abrir, ver como funciona e tentar reproduzir, né? Mas Fazer. aí que não é fácil. Eu tenho até uma historinha da Segunda Guerra Mundial sobre isso. É? Os Estados Unidos tinham, no final da guerra, colocaram em serviço o Boeing B-29, que foi o modelo que lançou as bombas atômicas no Japão. Que era bem maior, muito mais sofisticado do que qualquer aeronave anterior. Alguns deles, depois da missão no Japão, foram pousar na União Soviética. Os russos foram lá para copiá-lo. Claro. Só que a Rússia usa o sistema métrico. Os americanos, polegada, pés. A especificação dos parafusos, a especificação do alumínio da diferente. fuselagem. O B-29 era incrivelmente complexo. As torres de armamento de metralhadora que ele tinha espalhadas pela fuselagem eram todas operadas por controle remoto. Era o primeiro bombardeiro que era pressurizado, que tinha ar-condicionado. Os russos tiveram dificuldades enormes para produzir a cópia deles, que no fim saiu o Tupolev Tu-4, mas que era muito diferente. Inferior ou não? Era mais ou menos o mesmo desempenho, mas não chegava à altitude do B-29. Era mais pesado, mas ele teve sequência. Tanto que se você procurar o Tupolev
se não me engano, o T-195, que a OTAN chama de Bear, Urso, que é a aeronave a hélice mais veloz a entrar em serviço, ele é turbo-hélice, e ele é muito bonito, tem asas enflechadas assim, os 4 motorzões turbo-hélice, assim. E ele é derivado direto do T-4, que por sua vez foi cópia do B-29, né? Então, quer dizer, engenharia reversa não é fácil. Quando a gente tá falando de naves alienígenas... Aí pior então, ainda, né? Então, eu ia dar um Deus. exemplo aqui que, tipo, existe espionagem industrial, até Sim. no mundo dos games. Sim. Os caras pegam um protótipo do novo Nintendo, isso vaza de alguma maneira, os caras tentam reproduzir pra tentar lançar antes. Aconteceu isso com o controle DualShock, uma coisa assim, né? Que eles pegaram o protótipo, vamos tentar reproduzir esse tipo de controle. E os caras apanham pra pegar um tipo de tecnologia que a gente já é familiarizado, que é o controle de videogame. Né? Aí eu fico pensando, caramba, o cara vai pegar supondo que ele pegou um material que é de outro planeta, que não usa nem metal, sei lá, usa qualquer outra coisa, e pra tentar reproduzir isso. Então, isso que nem esse documento, né, que fala que tipo, a NASA tinha em mãos algum artefato alienígena do qual ela estava tentando reproduzir. Provavelmente ele já tinha. Para poder fazer engenharia reversa, você tem que ter alguma coisa a respeito de OVNI. Mas o que diz que é alienígena? Qual é porque, como o Carl Sagan falava, né, para afirmações extraordinárias, a gente precisa de evidências extraordinárias, né? Sim. Aí alguém está falando aqui que realmente eles tiveram ali acesso a um equipamento alienígena, mas é só falado, né? Não é só falado. Por exemplo, no projeto Blue Book, a gente tem alguns indícios de que o metal de Ubatuba, ele já estava lá. E eu consegui recentemente uma análise que foi feita na NASA em 81 sobre o metal de Ubatuba. O material de Ubatuba. Então, veja que eles, sempre que tem algum evento ufológico ocorrendo no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo, os americanos vão para cima para pegar esses metamateriais, ultramateriais, para poder criar algum tipo de engenharia reversa. Embora a NASA negue veementemente que tem alguma coisa.